Vamos conversar com o professor de Economia e consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Fúncia. Bom dia, Francisco. Bom dia, como vai? A gente sempre diz que vai bem dentro do contexto atual e no contexto, né, Francisco, a gente tem aí a possibilidade de perdas de recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, para 2021. O governo quer manter em vigor as regras da Emenda Constitucional 95, a chamada Lei do Teto, e retirar créditos adicionais que foram aprovados recentemente pelo Congresso Nacional, justamente aí nesse cenário de pandemia. E caso isso aconteça, em 2021 o orçamento voltará a exibir cifras parecidas com as que teve em 2017, que pode resultar na prática na perda de 35 bilhões de reais. Como é que você vê essa possibilidade de perda de recursos do SUS em 2021, Francisco? Inicialmente, eu só queria fazer só um esclarecimento, não é 17, porque se voltasse no nível 17 ainda estaria, digamos, não tão ruim, né? É que vai voltar no nível de 19, ou seja, a gente já vem perdendo recursos de 18, perdeu recursos de 19 e agora está perdendo recursos também para 2021. Né? Então, são 35 bilhões de perdas estimadas para 2021. Por conta exatamente dessa decisão do governo em encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária para 2021 para o Congresso, restabelecendo as regras da emenda 95, do teto da despesa primária, mas que para a saúde ela afeta duplamente, porque ela afeta não só nessa questão da liberação dos pagamentos, mas ela afeta também na própria, que a gente chama aí do desfinanciamento, da retirada de recursos por conta da regra que é estabelecida para o piso da saúde. Então, quando se diz que a saúde tem garantia de aplicação mínima, ela tem uma garantia de aplicação mínima, mas com um parâmetro que vem perdendo valor desde 2017. E quando a gente projeta o ano que vem, na verdade, mesmo que se chegue a uma vacina e que ela seja distribuída para toda a população, para a maioria da população brasileira, ainda existe um conceito aí de demanda reprimida, né? Foram muitas cirurgias eletivas, exames de alta complexidade que não foram realizados durante esse ano justamente por conta da pandemia, e ainda temos também aí as pessoas que vão precisar de um tratamento, ou seja, na prática o SUS precisaria de mais recursos do que tem hoje, não, Francisco? Exatamente. O problema para 2021 é que o governo parece entender que a Covid-19 vai terminar a sua, digamos, entre aspas, vigência entre nós no dia 31 de dezembro de 2020, que não é verdade, né? Primeiro, nós estamos com um nível elevado de casos, né, e de mortes, infelizmente, também, né? E mesmo essa ligeira queda que começa a se observar, ela está num patamar ainda muito elevado, né? Não é uma situação confortável. Então você tem as chamadas despesas extraordinárias que, digamos, foram geradas pela Covid em 2020, elas também existirão em 2021, mas de outra natureza, né? Espera-se, né? Quer dizer, se tiver uma segunda onda, como muitos estão prevendo, aí a situação volta a ser calamitosa totalmente. Mas ainda estamos num estado de calamidade pública exatamente por conta disso que você falou. Você tem os tratamentos da Covid que você tem que fazer e que você não sabe exatamente quais são, é uma doença nova, né? Então você ainda não sabe exatamente todos os efeitos. Segundo, tem essa demanda reprimida de exames, cirurgias eletivas, etc. Tem as demandas naturais, né, decorrentes do próprio tratamento de doenças crônicas, etc., normais, combinados com aqueles que muita gente não saiu para fazer o tratamento. Então você tem situações que se agravaram de saúde, que vão exigir novas despesas para poder dar conta disso. Tem as vacinas, você está produzindo vacina, tem a logística, todo mundo pensa que a vacina é só produzir, mas só vou lembrar, né? Se você tiver que dar em 2 doses para 200 milhões de pessoas, então você está falando em aplicação de 400 milhões de doses de vacinas.
Isso não é algo que você faz do dia para a noite sem gasto adicional. Você não tem recursos humanos hoje dos trabalhadores do SUS mobilizados para em 2, 3 meses poderem dar, por exemplo, vacinação em massa dessa forma. Então, vão ter despesas extraordinárias, não tem como. E, obviamente, se não houver esses recursos adicionais ao orçamento, todo o atendimento à saúde vai ficar comprometido, não só aquele relativo à Covid-19, mas também a todos os outros casos envolvendo saúde, como você diz, não é só tratamento de doença, né? É também distribuição de vacina, você tem vários procedimentos que estão incluídos dentro do Sistema Único de Saúde, Francisco. Sim, vigilância sanitária, né? Muita gente diz que não usa o SUS, por exemplo, eu pago o meu médico, eu vou no hospital privado, etc. Mas quem fiscaliza as condições de funcionamento desses equipamentos de saúde, ou mesmo dos restaurantes, por exemplo, restaurantes desde o restaurante de luxo até o mais popular, é o SUS. Todo mundo usa o SUS, uns mais, outros menos, mas todo mundo usa o SUS. O SUS é para todos, né? Então essa questão que você coloca, realmente, ela está presente e acho que, só para você ter uma ideia, o que vai acontecer é que se não colocarem os recursos adicionais, determinados serviços que hoje são prestados poderão ser ainda mais prejudicados. Vou dar um exemplo. Farmácia popular, o governo já está anunciando, não no governo, mas o ministro Guedes deu uma entrevista outro dia falando que teria que rever esse programa. Quer dizer, a farmácia popular custa 2 bilhões, tá certo, por ano. Quer dizer, nós vamos perder 35 bilhões. É só para a gente ter uma dimensão que eles, de repente, cortam a farmácia popular inteira. Tá certo? O SAMU custa 1 bilhão por ano. Né? Então, percebam que vão ter que entrar, se vier para cortar os 35 bi, vão ter que entrar em coisas que hoje são essenciais para as pessoas. Né? Agora, além dessa possibilidade aí de perda de recursos para o ano que vem, a gente tem ainda a gestão do Ministério da Saúde durante essa pandemia. Na sua avaliação, a aplicação de recursos, as transferências estão sendo feitas a contento ou é preciso aprimorar essa gestão, ainda mais nesse cenário que a gente tem aí a Covid-19? Olha, não está sendo feito a contento. O Conselho Nacional de Saúde tem um boletim semanal desde abril, que acompanha essa execução orçamentária e financeira da ação de combate à pandemia. E o que a gente observa, basicamente, é que é uma lentidão na execução orçamentária. Tá certo? O que é essa lentidão? Você tem recursos que ficaram parados no orçamento de abril até fim de junho, começo de julho. Depois, quando esses recursos começam a ser utilizados, começam a ser empenhados, né, que a gente chama a primeira fase da despesa, que ainda não chega o recurso transferido para estados e municípios, ainda não foi feita a compra, etc., mas você já retirou do orçamento e comprometeu para uma determinada finalidade, ainda passou o mês de julho inteiro e boa parte de agosto sem digamos, efetivar essa despesa, né? Especialmente a parte das transferências para estados e municípios. Então, é muito lento o processo, né? E evidentemente, a gente diz assim, a doença, né, e o novo coronavírus não esperam a agilidade da execução. Então, eles vão trazendo efeitos ruins para a população, né? Então, faltou e ainda falta planejamento para enfrentar uma situação de pandemia, né? Faltou planejamento e ainda falta planejamento para integrar ações, né? Porque o combate à epidemia não só se faz por meio das ações de saúde, mas de outras ações complementares, como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, e mesmo assim a gente percebe que esse auxílio emergencial está sendo agora discutido para reduzir valor, e pior, né? Faltou planejamento, ainda falta planejamento para entender que a economia entrou numa crise, né? Por conta da recessão, depois de ainda 2, 3 anos de recessão, né? Muito grave, né? Para sair dessa crise vai demorar. Então, justamente essa possibilidade de redução do orçamento para 2021, as entidades estão se mobilizando, profissionais da área de saúde também, ou seja, já existe aí toda uma contraofensiva em relação a essa intenção do governo, Francisco? O Conselho Nacional de Saúde, ele lançou uma petição pública, né? Já tem mais de 100 mil assinaturas, está no site do Conselho Nacional de Saúde, para quem
quem puder assinar e contribuir com essa campanha, exatamente para que a gente possa sensibilizar o Congresso, porque, veja, isso é um projeto de lei que está tramitando no Congresso, tanto a lei de diretrizes quanto o projeto de lei orçamentária para 2021. Então, a ideia é que essa petição pública ajude a sensibilizar os parlamentares, deputados e senadores, para que façam emendas a esse projeto de lei que o governo encaminhou, exatamente para não deixar que a saúde perca recursos em 2021. Ou seja, repito, né, o que você já colocou no início, a perda será de 35 bilhões de um orçamento que hoje está, vou dar um número arredondado, né, está em 150 bilhões. Então, não é uma perda qualquer. Tá certo? Isso aí é quase um quarto daquele valor que está no orçamento, né, hoje. É muito dinheiro para ser perdido, né? E o efeito será exatamente esse que nós estamos dimensionando através dos estudos. Vai afetar a qualidade de vida das pessoas, a atenção à saúde das pessoas, porque determinados serviços não terão como ser mantidos sem recursos. Agora, independentemente dessa luta também pela manutenção de recursos para 2021, você acha que é inescapável acabar discutindo a revogação da emenda constitucional número 95, da lei do teto, justamente para garantir futuros investimentos maiores na área, não só na área de saúde, mas na área social como um todo? Eu não tenho dúvida disso. O próprio orçamento já aponta quase nenhum espaço mais para chamadas despesas discricionárias, que são aquelas despesas que não são obrigatórias, né, mas que são necessárias para o funcionamento da administração federal para atender as necessidades da população em várias áreas, né? Então, e saúde não é só a ausência de doença, né? Saúde envolve também condições de vida, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, se deteriora, por exemplo, a situação de saneamento, se deteriora a situação de habitação, se deteriora a situação de transporte, a recessão, o desemprego também está provocando um grande problema para a vida das pessoas. O próprio efeito da pandemia, certo grau de distanciamento social, etc., também tem trazido problema para a saúde das pessoas, né? Então, se a emenda 95 não for revogada, e aí é o teto de despesa primária que interfere, porque qual é o problema do teto? Alguém vai achar, não, mas precisa controlar a despesa. Não, precisa controlar a despesa, mas não desse jeito, porque o que está se controlando é a despesa dizendo o seguinte, não pode gastar mais que 2016, é isso que está se falando. Tá? Só que a população cresce 0,8% ao ano. Alguém falou, não, mas está corrigido pela inflação. Sim, mas a população cresce 0,8% ao ano. O que você faz? Você está mantendo o valor real, porque você corrige pela inflação no nível de 16, mas você não dá conta para atender as demandas crescentes da sociedade, porque no mínimo a despesa per capita, né, por habitante está caindo ano após ano. Tá certo, Francisco. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado aí pela atenção e a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de Economia, consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Fúncia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.